Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa videoaula da quinta semana. Tá? Nessa semana nós vamos tratar do assunto de mobilidade em redes de dados, certo? Então o nosso conteúdo, esse aqui, né? Então estamos na última parte de rede sem fio, certo? Onde agora nós vamos tratar de gerenciamento e mobilidade de rede de dados. Primeiro nós vamos tratar, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, certo? Nessa primeira parte, é, nós vamos tratar de uma forma mais conceitual. Vamos falar de gerenciamento de mobilidade, rede de dados, falando sobre endereçamento e sobre roteamento. Né? Obviamente as duas coisas estão relacionadas. Né? Só que aqui nós vamos tratar sem dar, digamos que, exemplos exatos de um protocolo e uma tecnologia ou outra, certo? Vamos ver de um modo mais geral o que norteia os protocolos e desenvolvimento de redes móveis. E em seguida, que é a segunda parte do vídeo, nós vamos tratar de IP móvel. Então vamos ver algumas características específicas do protocolo IP para quando você trabalha com mobilidade, certo? E vamos ver como é o gerenciamento de mobilidade em redes celulares. Então aqui nós vamos estar tratando de redes GSM, ali, terceira geração, mas os princípios eles são os mesmos para redes 4G, rede 5G, certo? Então esse é o nosso conteúdo programático que vamos abordar hoje, certo? Então, gerenciamento de mobilidade de rede de dados, IP móvel, e gerenciamento de mobilidade de chamadas em redes de dados, em redes celulares. Assim, lembrando, né, que aqui já é a última parte do nosso conteúdo. Né? Então, essa semana eu vou passar para vocês, na nossa aula síncrona, eu vou passar para vocês o material de revisão, um questionário basicamente, né? Que vai ser semelhante ao formato de como vai ser a nossa prova, certo? E, inclusive a gente já combina quando vai ser a nossa prova dessa primeira parte, que é rede sem fio. E para a semana, então, nós já começamos a falar, já iremos começar a falar sobre redes multimídias. Então, assim, quando a gente fala de gerenciamento de mobilidade, né, redes móveis, nós temos primeiro que ter em mente que sempre há aquela ideia, né, da divisão da rede em camadas para que o usuário, assim, os desenvolvedores e o usuário, nem todos precisem sempre se preocupar com todos os detalhes da rede, certo? Então nós estávamos estudando redes sem fio. E basicamente nosso estudo foi em camadas mais baixa, né? Camada de enlace e camada física, né? A camada física, pouquíssimas coisas nós vimos, né? Mas nos concentramos basicamente ali na camada de enlace, que é a principal camada que vai fazer a interface ali com o tipo de tecnologia que está sendo utilizada, se é sem fio, se é Wi-Fi, Bluetooth, redes 3G, 4G, redes celulares, né? Ou se é uma infraestrutura cabeada, enfim, ali é aquela camada. Quando a gente pensa na questão da mobilidade, nós temos que pensar não mais nessa camada mais de acesso ao meio, né? Vamos pensar na camada de rede, que é a camada que vai estar ali para permitir, né, fazer o endereçamento, fazer o roteamento. Né? Sempre destacando que, em geral, quando a gente pensa em redes sem fio, a gente pensa em redes móveis, né? Assim, a gente quer as duas coisas juntas, né? Duas características, seja sem fio, seja móvel, que eu possa ir para qualquer lugar estando conectado e mantendo inclusive as conexões que eu tenho naquele momento. Se eu estou fazendo um download, eu quero me mover e que aquele download não caia, mesmo que eu saia da área de cobertura da estação base que eu estou conectado atualmente, né? E aí todo esse processo ele vai estar relacionado com a camada de rede. Então a primeira pergunta que a gente faz é, do ponto de vista da camada de rede, até que ponto um usuário é móvel, certo? Então aqui nós temos esse pequeno gráfico aqui, né? Do lado esquerdo da nossa seta
nós vemos uma mobilidade mais reduzida ou nenhuma mobilidade. Tem aqueles casos em que o usuário ele se movimenta apenas dentro da mesma rede de acesso sem fio. Então, por exemplo, eu estou em casa, eu tô com o meu smartphone conectado no ponto de acesso Wi-Fi e eu vou me mover da sala para a cozinha ou para o quarto, ou eu até posso ir para frente da minha casa ou para o quintal, ou se for um edifício eu posso até ir para o corredor, sacada, enfim, eu vou me mover ali, né? Estou tendo mobilidade, mas nesse cenário que eu estou botando de exemplo agora, a gente bora admitir, pensar no caso em que o meu ponto de acesso ele dá uma área de cobertura suficiente para todos esses ambientes. Se eu estou em casa, qualquer local que eu vá, eu continuo conectado ao mesmo ponto de acesso. Se eu estiver no apartamento, continuo no mesmo ponto de acesso. Se eu estiver num edifício comercial, no shopping, digamos que eu tenho ali um ponto de acesso que eu estou me movendo numa área em que eu fico sempre conectado ao mesmo ponto de acesso. Então, pro usuário, né, para a pessoa que está ali com aquele smartphone ou aquele equipamento conectado na rede sem fio, ela está tendo a mobilidade que ela deseja conectada ali na rede sem fio. Porém, do ponto de vista da camada de rede, ou dos protocolos de rede em si, né, com exceção da camada MAC lá ali, né, da camada de enlace, né, pensando na camada de rede para cima, não há nenhuma diferença, né? Se não houve nenhum tipo de mudança em relação a onde aquele usuário móvel está conectado, né? Ele está se movendo, mas ele continua com o mesmo endereço IP, o roteamento até ele passa pelo mesmo roteador, pelo mesmo ponto de acesso, não há nenhum tipo de mudança que force a gente a ter que alterar os protocolos ou a ter que tratar de uma forma diferente aquele usuário móvel, né? Assim, sempre vão existir características, né? Quando a gente está numa rede sem fio, ali na mobilidade, podem acontecer problemas de eu entrar num local com sinal ruim, eu posso ter aquele problema de um terminal oculto interferindo muito na minha conexão e eu vou perder muitos bits, e aí isso vai influenciar nas camadas mais altas, vai influenciar na minha aplicação, se ela vai funcionar direito ou não, se eu estiver fazendo uma videoconferência, uma transmissão de áudio, algo desse tipo, aí vou ter ali bastante interferência, né? Se eu estiver fazendo um download, estiver usando o TCP, ele não vai, o protocolo TCP não vai saber se aquela perda que está tendo ali de pacote é devido ao estouro da capacidade dos meus equipamentos ali, né, dos roteadores, do buffer dos meus equipamentos, e aí vai achar que a rede está congestionada, ou se é devido a essa questão de interferência. Se for relacionado, tanto faz qual é o caso, o protocolo lá do TCP, né, é reduzir a janela, né, de transmissão para ir aumentando aos pouquinhos para evitar, né? Ele assume inicialmente que aquela perda de pacote é devido à capacidade limitada dos equipamentos, porque está tendo perda de pacote devido ao estouro do buffer, né? E aí, mas o caso pode não ser esse, pode ser o caso em que está tendo perda de pacote devido a ruído e ele deveria continuar enviando no mesmo ritmo, tá? Então, assim, quando a gente fala de rede sem fio, tem muitos aspectos que têm que ser considerados e que vão inclusive influenciar mais em cima, nas camadas mais em cima, certo? Mas são características, digamos que vão ser consideradas para melhorar a qualidade da transmissão, melhorar a qualidade das aplicações, mas que não vão impedir que as aplicações funcionem, certo? Então, mesmo eu estando numa rede sem fio e com muito ruído, e usando TCP, a rede vai funcionar, né? Acho que na maioria das casas, todos nós usamos esse caso, né? Fazemos transmissão ali com TCP IP e estamos na rede sem fio, às vezes fica ruim a nossa rede e tudo mais, então isso não impede que a rede funcione.
Então, essas camadas todas, elas funcionam. Só que, e mesmo tendo ali a mobilidade, o usuário, né, se movimentando. Porém que quando a gente começa a fazer mudanças de ponto de acesso, de estação base em qual eu estou conectado, aí eu começo a ter problemas de quedas de conexão. Inclusive pode chegar num momento em que eu nem sequer vou conseguir mais usar a rede, né? Assim, por exemplo, pegar um exemplo mais típico, a rede celular, certo? Então você tem ali o seu celular, você tem um número que identifica o seu equipamento ali, né? Quando as pessoas querem te ligar, te ligam utilizando aquele número. Se você está associado a um ponto de acesso, ali, uma estação base, né? E você muda de estação base, aquele seu número ele não vai mudar, ele continua o mesmo. Então a rede tem que ser preparada para que, mesmo mantendo o mesmo número, você mude de local, né? Faça ali a sua mobilidade e a rede continue funcionando, né? Diferente de, por exemplo, quando você está conectado numa estação base Wi-Fi e você sai da área de cobertura daquela estação base e entra em outra área de cobertura. E aí você recebe um outro endereço DHCP, um outro endereço por um servidor DHCP, né? Então, por exemplo, eu estou, digamos que na universidade, e eu estou enxergando ali duas redes Wi-Fi. Tem uma rede da universidade que qualquer pessoa pode se conectar, ali da comunidade acadêmica, né? E tem a rede específica do laboratório onde eu estou, certo? Aí eu estou conectado naquela rede do laboratório. Eu saio daquela sala, quando eu saio daquela sala e eu não tenho mais o sinal, não estou mais na área de cobertura daquela estação base do laboratório, eu posso me conectar na estação base da rede da universidade. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ter uma quebra de conexão, né? Eu vou me desassociar do ponto de acesso original e vou me associar no ponto de acesso Wi-Fi da rede da universidade. Provavelmente vou pegar um outro IP, vai ter um outro servidor me atendendo e assim por diante. Então, nesse caso, houve a mobilidade. Essa mobilidade forçou a queda da minha conexão. Se eu estava fazendo um download, se eu estava fazendo uma videoconferência, houve a queda, certo? E depois, quando eu me conectei no ponto de acesso, eu posso reiniciar o download. Se eu tiver alguma ferramenta de gerenciamento de download, eu posso clicar onde parei. Os programas de videoconferência eles já tentam automaticamente, né, restabelecer a conexão, mas houve uma queda e eu troquei inclusive de endereço IP. Quando a gente vai para o caso da rede celular, isso não deve acontecer, né? Eu vou me manter conectado a todo momento e mesmo que eu esteja fazendo uma ligação e eu mudei de ponto de estação base, aquela conexão não pode cair e aquele meu número não vai mudar, porque é aquele número que me identifica, certo? Que é utilizado para que eu receba minhas chamadas. Então isso força a rede a ter protocolos diferentes, a ter algoritmos diferentes, certo? E então aqui nós temos esses cenários, né? Do lado esquerdo, pensando do ponto de vista de camada de rede, do lado esquerdo aqui, eu não tenho nenhuma mobilidade. O caso do usuário entrando ali, se movendo, mas não saindo da área de cobertura daquela mesma estação base, certo? Eu tenho aqui uma mobilidade onde já há, por exemplo, mudanças de estação base, porém eu continuo ainda na mesma rede, tá? Então, ali eu saí da rede do laboratório e entrei na rede da universidade. O ideal é que não tenha a queda, é que as redes estejam ali organizadas para que não ocorra nem sequer a queda da minha conexão, né? Então, os usuários se movimentam entre redes de acesso, encerrando conexões enquanto se movimentam entre elas, né? Então, eu posso encerrar uma conexão e quando eu entro na outra rede, eu inicio de novo a minha conexão. E a gente tem aqui o terceiro caso, que é o caso da automobilidade, é o caso mais
extremo, digamos assim, que é o caso que eu expliquei da rede celular, né? Eu posso estar no carro, por exemplo, ou estou no ônibus indo para casa, e enquanto eu estou no ônibus indo para casa, eu vou fazendo videoconferência, eu vou acessando meu e-mail, eu vou vendo notícias. Então, cada aplicação dessa que eu vou utilizando é uma conexão que vai sendo estabelecida e que ela não deve ser encerrada, né? A minha videoconferência ali não deve cair enquanto eu estou me movendo, né? Então esse é o cenário mais desafiador do ponto de vista da camada de redes, pois envolve uma complexidade grande, né? Manter o mesmo número, manter a conexão ativa, manter que o usuário continue conectado e continue se, se movendo e inclusive trocando de estação base. Então, quando você, dependendo do espaço ali, da onde para onde você está se movendo, você pode trocar de estação base 2, 3, 4, várias vezes, né? Então, aqui é o cenário, digamos que mais desafiador. E aí, cada situação dessa vai ter características diferentes, né? A característica do lado esquerdo, na verdade, nenhuma mudança especificamente assim para que a rede funcione, para que ela seja móvel. E do lado direito, a rede tem que estar preparada, né? Se a rede não estiver preparada, não vai funcionar. Provavelmente o usuário, quando entrar na outra rede de acesso, ele nem sequer vai conseguir se conectar, né? Conseguir o acesso. Não é simplesmente cair a conexão, né? É cair a conexão e ele nem sequer conseguir mais se conectar novamente, certo? Então, por exemplo, eu estou no meu percurso, digamos que tem uma certa área em que a minha operadora celular ela não tem ali ela não cobre aquela área, tá? Então vou fazer ali uma viagem relativamente longa, certo? E eu vou passar por um local onde não tem cobertura da minha operadora celular, mas tem outra operadora celular. Então eu vou inclusive mudar de operadora, né? Assim, não assinar um contrato com a nova operadora, né? Mas assim, eu vou temporariamente usar a rede de acesso de outra operadora para poder continuar conectada. E aí, então são redes diferentes, de proprietários diferentes, que tem que estar organizadas e tem que se comunicar para que eu continue ali tendo os meus serviços atendidos, né? Funcionando, certo? Então, do ponto de vista da camada de rede, isso tudo tem que ser considerado, né? Outra pergunta é: qual a importância do endereço no móvel permanecer sempre o mesmo? Então, como estava explicando, dependendo da aplicação, né? Dependendo da rede que eu estou trabalhando, eu preciso daquele mesmo número, né? Aquele mesmo endereço. No caso celular, aquele número do meu celular, ele precisa ser o mesmo. Não vou eu estou no bairro X, o meu número de telefone é esse. Se eu me mover para o bairro Y, mudou o meu número de telefone porque lá é outra área de cobertura. Não, ou fiz uma viagem, fui para outro município, lá é outra, por mais que seja a mesma operadora, é uma outra estação base, e aí vou ter que ter um novo número. Não, né? Não faz sentido, né? Imagine, toda vez que a gente fizesse uma mudança de estação base, aparecesse uma mensagem na tela do celular: o seu número agora é esse, avise todos os seus contatos. Aí a gente ia ter que avisar todos os contatos que o número mudou. Não faz sentido, né? E além disso, quando por mais que não seja o exemplo aí da rede celular, né? Bora pensar no caso aqui uma rede que a gente costuma utilizar mesmo com computadores, né? Sem ser o celular. Em que a gente não tem o endereço IP, né? O endereço IP, quer dizer, não é que a gente não tem, a gente não anota para ficar passando para os outros, certo? Quando eu abro um aplicativo qualquer, um aplicativo como, por exemplo, o Meet, né? Quando a gente quer se comunicar com outra pessoa, a gente passa o endereço, que é o endereço de alto nível, né? Nosso nome de usuário, para ele registrar lá no convite do Meet, que aí vai ser aquele nosso e-mail, ou a pessoa nos manda o link, e aí a gente clica no link e com isso pede a conexão, certo? Então, o endereço mais embaixo, ali,
Bora pensar no endereço IP, né, na camada de, né, mais baixa. Esse endereço, ele pode, nessa situação, ficar mudando, porque isso vai ser transparente lá para as camadas de cima. Então, dependendo da rede, da aplicação e como eu estou trabalhando, como as coisas estão implementadas, vai ser ou não importante manter aquele mesmo endereço, certo? E o terceiro ponto é qual é a infraestrutura cabeada que dá suporte, né, para nossa rede. Então, se nós tivermos ali uma rede, que é o caso que a gente vai estudar, né, uma rede infraestruturada, onde tem roteadores e toda uma estrutura que passa inclusive pela rede pública de internet e a gente acessar a internet e tudo mais, eu vou ter ali um suporte, por exemplo, dos roteadores, certo? E eu vou poder pensar em algoritmos, protocolos que, sabendo como os roteadores funcionam, eles vão também se adequar àquele cenário. Mas se a gente tiver numa rede ad hoc, onde eu não tenho ali roteadores, eu vou me conectar diretamente fazer uma conexão ali ponto a ponto pelo Wi-Fi, né? Ou, por exemplo, com Bluetooth, bora pegar o exemplo do Bluetooth, né? Estou conectado ali por Bluetooth em outro equipamento. Eu começo a me mover e me afasto bastante, por mais que eu tenha ali um terceiro elemento que está entre os dois, que poderia, por exemplo, funcionar como roteador, isso não é algo automático, isso nem é algo, assim, apesar da rede Bluetooth poder ter esse tipo de configuração, fazer ali uma rede ad hoc tipo mesh, eu preciso fazer toda essa configuração, né? Isso não é automático que funciona basta apertar num botãozinho e as coisas vão funcionar de forma tão simples, né? Muito menos vão funcionar de forma transparente para o usuário. Eu estou transmitindo ali por Bluetooth para minha caixinha de som, me afastei muito e para não perder a conexão, a música não parar e tocar, ele vai agora rotear por um outro equipamento Bluetooth intermediário. Isso não funciona, certo? Não é assim que funciona, né? Então, a infraestrutura nós temos, principalmente a infraestrutura cabeada, o roteador, todos os equipamentos ali no meio, eles são importantes para que a gente entenda que tipo de serviço, até onde é possível fazer a implementação dos protocolos e serviços para que funcionem mesmo com alta mobilidade, certo? O caso que nós vamos estar tratando aqui é de acesso à internet, então a gente assume que tem ali os roteadores, eu tenho a minha rede de acesso, né, do meu provedor de acesso à internet, tem a rede de transporte do provedor de acesso à internet até os roteadores de núcleo da rede e assim por diante, né? Tá? Então isso é que a gente sempre tem em mente quando falar em redes móveis, né? E aí então, para que a minha rede seja móvel, né, eu preciso ter alguns elementos iniciais na minha arquitetura. Independente de como essa mobilidade está implementada, os protocolos algorítmicos, em geral nós vamos ter esses mesmos elementos, tá? Então eu tenho o que a gente chama de rede nativa, que é a minha rede permanente ou a rede original do nó móvel, certo? Então eu sou registrado nessa rede. É essa rede na qual eu tenho acesso, tenho meus serviços, eu pago o meu provedor de acesso e assim por diante. Então é chamada minha rede nativa. Para que eu tenha mobilidade, para que eu possa sair dessa rede e me conectar em outra rede, é necessário que tenha um agente aqui nessa rede original que vai gerenciar essa minha mobilidade, né? Que inclusive vai avisar para outras redes que eu realmente posso me conectar, que eu estou em dia com a minha conta, por exemplo, quais são os serviços que eu contratei e assim por diante, né? Então eu tenho um elemento chamado de agente nativo, né? Tem a rede nativa, minha rede original, e eu tenho o agente nativo, aquele elemento que faz gerenciar essa mobilidade. Esse agente nativo, ele pode, as funções dele, dependendo da rede, do sistema, podem ser desenvolvidas, inclusive pelo próprio
pelo meu próprio nó móvel, tá? Dependendo da minha rede, meu próprio nó móvel pode fazer as tarefas lá do agente nativo, certo? Eu vou ter minha rede externa ou rede visitada, que é a rede temporária em que o nó reside, certo? Então, essa que é chamada de rede nativa porque a gente entende que é a principal rede onde o usuário está conectado, né? Onde ele tem o serviço dele, com quem ele assina contrato e assim por diante. E ele vai para outra rede. Nessa outra rede passa a ser a rede externa ou rede visitada. E lá vai ter um agente externo que vai também trabalhar para gerenciar essa mobilidade dele, permitir que haja essa mobilidade. Esse agente externo, por exemplo, vai se conectar né, com o agente nativo para poder, por exemplo, saber se esse usuário aqui ele realmente pode se conectar, realmente tem acesso, a conta dele está em dia e assim por diante, tá? Inclusive, só uma correção, diz que o agente nativo podia ser o próprio nó. Na verdade, o agente externo pode ser o próprio nó móvel, tá? Só uma correção, né? O próprio nó móvel vai agir como agente externo. E eu tenho o correspondente, que é aquele elemento que está fora daqui e que quer se comunicar com esse meu nó móvel. E que para ele tem que ser transparente, né? Quando ele vai enviar datagramas lá para o nó móvel, ele não tem que se preocupar, assim, se a gente subir lá nas camadas de aplicação, né, ele não tem que se preocupar aonde está esse nó móvel. Ele vai transmitir e ele tem que conseguir alcançar esse nó móvel. Dependendo de toda essa estrutura, nas camadas de rede, inclusive esse correspondente vai precisar ter protocolo para poder encontrar onde está esse nó móvel, né? E isso vai depender então da minha rede e assim por diante. Os protocolos utilizados. E então esses são os elementos que em geral a minha rede tem, certo? É desejável que o nó móvel mantenha seu endereço mesmo quando está em uma rede externa. Então, no caso lá, já comentei do celular, o número do celular não muda. E aí vem a pergunta, como manter então esse endereçamento? E a primeira questão que a gente traz, assim, tendo entendido esse cenário, as questões da mobilidade, as características, o que tem que ser considerado para, do ponto de vista da camada de rede, a gente entender se aquela rede, se aquele dispositivo é realmente móvel ou não. O ponto agora é o endereçamento, como realizar esse endereçamento. A primeira opção é o agente da rede externa anuncia todas as outras redes que o nó móvel agora reside nela. Isso pode ser feito usando os protocolos de troca de informação de roteamento, o que vai exigir pouquíssima ou quase nenhuma mudança nas camadas de rede, certo? Então, voltando aqui, né? Eu entrei, agora eu sou um nó móvel, eu entrei aqui nessa rede, né? E aí pedi acesso, consegui acesso a essa rede. Aí esse agente externo, ele pode pegar o meu endereço, né, que aqui é o endereço permanente, tá? Então pulei essa parte para poder explicar agora na parte de endereçamento. Eu tenho um endereço e eu quero manter esse endereço. Então esse é o chamado endereço permanente. Não importa em qual rede ele está conectado, ele tem aquele mesmo endereço. No caso aqui é 128, 111, 40, 186, né? Mantém o mesmo endereço aqui. Então a primeira opção, que seria, digamos que a mais simples, conseguir acesso, né? O agente me associa a esse agente externo pega e diz agora para todo mundo, olha, o nó móvel de endereço 128.119.40.86 agora reside nessa rede. E aí isso vai passando de roteador para roteador, usando os próprios protocolos de troca de informação entre roteamento, né? Então nem precisa, digamos que, de mais nada. Bastaria esse agente externo anunciar então que esse endereço permanente agora está nessa rede. E aí os próprios roteadores, o próprio protocolo, o próprio funcionamento dos roteadores, né, iria já fazer todo o restante. O problema é que isso é inviável devido ao número de nós móveis na rede, né? Hoje eu coloquei aqui centenas de milhões de nós móveis. Eu
talvez seja até mais do que centenas de milhões, né? Assim, são muitos equipamentos móveis na rede durante todo momento. Imaginem essa troca de informação só para ficar atualizando as tabelas de roteamento. Então só isso seria provavelmente suficiente para congestionar a rede, né? E tudo parar de funcionar. Então essa é uma alternativa que ela é inviável, né? Não, assim, a complexidade de implementar essa solução é muito baixa, mas o custo é muito alto, né? Você vai basicamente ocupar toda a sua rede, todos os seus roteadores, só trocando informação para poder entender aonde o equipamento, o nó móvel está, né? A segunda opção, que é a que em geral é empregada na prática, é pegar essa funcionalidade de mobilidade, tirar do núcleo da rede e passar para a borda, né? Então a gente já tem, né, o agente externo e o agente nativo. Esses elementos eles estão a gente vai localizá-los na borda da rede, não no núcleo, né? E essa função de fazer o roteamento adequado e manter o endereçamento passa a ser algo exclusivo desses agentes. Então, os roteadores que estão aqui pelo meio, assim, eles não enxergam essa mobilidade, essa é a ideia, né? Assim, na primeira opção, para alcançar esse endereço aqui, né, os roteadores eles precisam atualizar suas tabelas para que possam rotear de forma adequada para esse endereço. Se ele mudar de rede, tem que atualizar as tabelas de roteamento para que o roteamento seja adequado. E assim vai. Então, os roteadores, os elementos do núcleo da rede, eles vão estar envolvidos. A ideia, a segunda opção, então, agora é trabalhar de uma forma em que esses elementos aqui, eles não estão diretamente, sempre vão estar envolvidos, lógico, né? Mas eles não estão diretamente envolvidos. Eu não vou contar que eles vão ficar fazendo parte da tarefa para manter o serviço móvel, tá? Digamos que dessa forma. Então, desenvolver protocolos e algoritmos para que a mobilidade funcione passa a ser algo exclusivo para agente externo, para agente interno, para agente nativo, né? Externo, nativo, inclusive para o correspondente, então para os elementos na borda envolvidos, certo? Então os agentes, tanto nativo quanto externo, eles assumem as funções relativas a manter o endereçamento e garantir o roteamento correto. Os agentes externos vão ser localizados nos roteadores de borda da rede. Eles vão definir o chamado endereço aos cuidados, ou endereço administrado no móvel, ou o termo em inglês é care of others, né? Então, esse endereço aos cuidados vai ser definido, a gente já entendeu o que é esse endereço aos cuidados, vai ser definido pelo agente externo, e esse agente externo é que vai ser encarregado de informar o agente nativo o endereço, esse endereço aos cuidados, ou o endereço core desse nó móvel, certo? E aí o nó móvel ele passa a ter então dois endereços, o endereço permanente dele e o endereço aos cuidados. O agente externo e nativo conhecem a localização do nó móvel, mas o roteador não, tá? Então aqui a gente está falando de endereçamento, certo? Esse nó móvel se associou a essa rede. Esse agente externo, então, ele avisa o agente nativo, olha, o nó móvel agora está conectado aqui e o endereço aos cuidados dele é esse aqui, 79.129.13.2. Esse nó móvel passa a ter dois endereços, um endereço permanente e um endereço aos cuidados. Esse agente externo, né, lógico, sabe que ele está ali, e o agente nativo também sabe que aquele nó móvel está naquela rede. Ele sabe qual é o agente que está naquele momento gerenciando a mobilidade daquele nó móvel. Porém, os roteadores aqui na rede não sabem. Então, como é que a gente vai fazer esse roteamento até o nó móvel, né?
Então esse correspondente aqui, ele também não sabe. Então não é simplesmente uma questão de que o roteador não sabe, mas o correspondente, ele não sabe que esse nó móvel agora está aqui nessa rede. Ele não sabe que ele tem esse endereço aos cuidados. Então como é que vai ser trabalhado para que os datagramas que vão ser encaminhados por esse correspondente cheguem no local correto, né? E aí então a gente entra na parte de roteamento, né? Como realizar o roteamento correto até o nó móvel. E aí existem dois tipos de roteamento: roteamento indireto e roteamento direto. No roteamento indireto, todos os datagramas vão ser enviados ao nó móvel por um correspondente, tá? Todos os datagramas enviados ao nó móvel por um correspondente são interceptados, né? Eu corrigir aqui, tá? São interceptados pelo agente nativo e encaminhados para o nó móvel em duas etapas, tá? Então, todos os datagramas que esse correspondente quer enviar para esse nó móvel, ele envia usando o endereço permanente. O endereço permanente, né, ele está associado a essa rede aqui, a rede nativa. Então, os roteadores aqui no meio, eles vão encaminhar esses datagramas para cá. Esse agente nativo vai ficar responsável por interceptar todos esses datagramas que estão chegando com esse endereço permanente e reencaminhar para o local correto. Aí esse reencaminhar para o local correto ocorre em duas etapas. Então o datagrama original primeiro é encapsulado e repassado para agente externo usando o endereço aos cuidados, né, do nó móvel. Então aqui primeiro tem até uma figurinha aqui, né? Aqui, vamos usar essa figura. Então, o correspondente, ele envia o datagrama usando o endereço permanente. Então, a rede, né, a internet, o roteador aqui no meio, vão olhar para esse endereço permanente e vão encaminhar para a rede nativa. Ao chegar aqui, o agente nativo vai interceptar aquele pacote, aquele datagrama, certo? Ele vai encapsular esse datagrama, mantendo todo o datagrama original intacto. Deixa eu, assim, eu estou mudando aqui, deixa eu só tirar o vídeo. Só um momento. Tá, então desculpa, pessoal. Tá, então voltando lá, para não perder essa assim. O correspondente vai enviar um datagrama usando o endereço permanente. Ele não sabe que o nó está em outra rede, certo? Vai usar o endereço permanente dele. Os roteadores aqui na rede que não tem nenhuma alteração em relação a como eles funcionam, vão encaminhar para esse agente nativo. Esse agente nativo vai interceptar esse datagrama, vai encapsular em um novo datagrama. Então, vai pegar esse datagrama exatamente como ele chegou e colocar dentro de outro. Vai adicionar um novo cabeçalho e o original vai ficar intacto ali dentro. Aí esse novo datagrama, com esse novo cabeçalho, vai ser encaminhado para o agente externo, usando o endereço aos cuidados, né? Então, o endereço aos cuidados é o endereço para essa rede. Então, os roteadores vão usar agora esse endereço aos cuidados que foi colocado no datagrama pelo agente nativo para rotear até o agente externo. Então, aqui no meio está tendo roteamento, né? Mas esses roteadores estão simplesmente encaminhando sem ter noção de que o nó móvel, que eles estão enviando para um nó móvel, que era dessa rede, agora está nessa outra, e assim por diante, né? Então, pega esse datagrama e encaminha aqui para o agente externo. Esse agente externo recebe esse datagrama, ele verifica que é aos cuidados desse nó móvel, ele sabe que esse nó móvel não é nativo dessa rede, certo? Ele é um elemento que está aqui temporariamente. Ele pega então aquele datagrama, retira, desencapsula, pega o datagrama original e encaminha aqui para o nó móvel. O nó móvel recebe esse datagrama. Ele vai receber, o datagrama que o nó móvel vai receber aqui no final é qual? É exatamente o datagrama que o correspondente enviou. Então ele fez esse percurso aqui, né? Ele não foi enviado direto, ele fez esse percurso. Ele foi encapsulado para poder chegar no local correto.
teve a troca de informação do agente externo, em certo momento avisou o agente nativo de que qual era o endereço aos cuidados, né? Então teve todo esse funcionamento. Quando o nomóvel recebe o datagrama, ele não tem, assim, é transparente, todo esse funcionamento é transparente para ele, e simplesmente recebeu aquele datagrama que vem inclusive com o endereço do correspondente. Quando ele devolve a resposta inclusive usa o endereço do correspondente, e aí ele volta e não vai pegar o caminho inverso, assim, né? Como o endereço do correspondente é o endereço da rede dele, admitindo que ele não é um nomóvel aqui, né? O endereço da rede dele, ele vai rotear já direto para o correspondente, certo? Então, as nossas duas etapas aqui. Então, na primeira etapa, o datagrama original é encapsulado e repassado ao agente externo usando o endereço aos cuidados. Chegando esse datagrama encapsulado lá no agente externo, o agente externo desencapsula esse datagrama e encaminha o datagrama para o nomóvel. Aí nem o nomóvel, nem o correspondente enxergam esse encapsulamento e reencaminhamento de datagramas. Essa abordagem, então, chamada abordagem direta, exatamente porque o roteamento não é feito direto lá para o nomóvel, né? Ele vai primeiro na rede nativa, lá no agente nativo, para depois ser encaminhado para o nomóvel, né? É por isso é indireto. É uma abordagem utilizada, por exemplo, pelo IP móvel. Tá? Não usa exatamente essa, mas se eu estudar, vou verificar que o princípio é muito semelhante, né? Qual é a desvantagem? A desvantagem é esse roteamento triangular, né? Então, primeiro vai para cá, para depois ir para ali. Imagine uma situação em que esse nomóvel está na mesma rede do correspondente. Assim, ó, como há essa transparência, né? Esse correspondente utiliza o endereço permanente e o agente nativo e o agente externo trabalham para isso, né, funcionar. Então, esses datagramas do correspondente pro nomóvel, por mais que o nomóvel esteja na mesma rede, esse datagrama vai lá na agente nativo para depois voltar para essa rede, né? E aí isso gera uma sobrecarga, digamos que desnecessária, né? Então, existem outras formas de fazer esse roteamento, chamado roteamento direto, que tenta evitar esse problema. E antes de a gente passar então para o roteamento direto, vamos só resumir aqui rapidamente as questões envolvidas, né? Então, no roteamento indireto. Então, as novas funcionalidades que precisam ser implementadas para que esse roteamento indireto funcione, né? Essas funcionalidades já são implementadas, já funcionam hoje em dia, né? Mas comparando com uma rede que não tem mobilidade, o que é necessário ter para que esse roteamento funcione? Então, é necessário um protocolo de nomóvel ao agente externo, para o nomóvel realizar seu registro no agente externo e cancelamento do seu registro quando sair da rede, né? Então, o nomóvel, ele precisa ter um protocolo para se comunicar com esse agente externo, para se registrar na rede e para também avisar, olha, eu saí da rede, então me desassocia daqui, certo? Precisa ter um outro protocolo de registro do agente externo ao agente nativo, para que o agente nativo informe, né, esse endereço aos cuidados do nomóvel para o agente nativo, e o agente externo não vai precisar cancelar explicitamente esse endereço aos cuidados, né? Então, esse nomóvel, assim, quando o nomóvel se associa a essa rede, esse agente externo avisa o agente nativo, olha, o nomóvel está agora aqui na minha rede e esse é o endereço aos cuidados dele. Quando esse nomóvel muda de rede, o novo agente externo vai avisar, olha, o nomóvel de endereço permanente X agora está aqui, né, comigo e o endereço aos cuidados dele é tanto, e vai avisar esse agente nativo. Então, esse aviso da outra rede, do outro agente, ele vai sobrescrever o registro que tinha antes da primeira rede, né? Então, não é necessário ter um protocolo explícito para dizer, olha, para avisar para o agente nativo de que o nomóvel não está mais aqui, certo? Mas é preciso ter o protocolo para que o agente externo avise, né, registre lá no nativo que onde está o nomóvel.
É necessário o protocolo de encapsulamento, né, do datagrama, para poder fazer aqui o encapsulamento que nós falamos, né? E um protocolo de desencapsulamento. Então, chegando aqui, é necessário que esse agente externo saiba como desencapsular aquele datagrama para encaminhar o datagrama original para o NoMovel, né? Então, lembrando, o NoMovel sempre vai receber o datagrama original que o correspondente enviou lá para ele, né? Tá aqui uma outra figurinha exibindo a questão do encapsulamento, né? Eu tenho meu correspondente, ele envia um datagrama. O datagrama dele é esse aqui. Tem destino 128, 119, 40, 86, né? E tem todo o restante do datagrama, né? Payload e tudo mais. Chegando aqui nesse agente nativo, esse endereço aqui permanente iria fazer com que o datagrama fosse caminhado para cá, né? Para esse comutador que depois ia tentar alcançar o NoMovel. Só que quando esse datagrama chega aqui, esse agente nativo verifica que esse NoMovel com esse endereço permanente está registrado em outra rede, né? O agente nativo, o agente externo avisou esse agente nativo, né, usando o protocolo, que o NoMovel estava lá. Então esse agente nativo intercepta esse datagrama aqui e ele encapsula num novo datagrama. Então esse aqui, essa parte azul um pouquinho mais mais forte aqui, né? Ele é exatamente esse aqui, o original. Ele passa a ser encapsulado e o novo cabeçalho passa a ter como destino o endereço aos cuidados que o agente externo tinha avisado, registrado lá no agente nativo. Aí o agente nativo encaminha esse pacote. Aí, com esse endereço aqui, os roteadores vão encaminhar para essa rede. Chegando no agente externo, quando o agente externo receber esse datagrama, ele vai verificar o endereço para onde ele está indo e vai ver, esse endereço aqui é o endereço de um NoMovel que não é da minha rede. Na verdade, esse endereço aqui é de um NoMovel em que o endereço permanente dele é esse outro aqui, o 128, né? Então ele identifica isso, aí ele pega esse datagrama original aqui, né, e desencapsula, tira desse datagrama que foi gerado aqui no agente nativo, né? Então tira esse cabeçalho, pega só o original e encaminha para cá, para o NoMovel. E o que o NoMovel recebe é o datagrama original, exatamente o datagrama que o correspondente tinha encaminhado para ele, né? Então esse é o roteamento indireto. Porém, faz esse caminho indireto, né? Se o NoMovel trocar de rede, o agente externo vai avisar o agente nativo e continua tudo funcionando, mesmo padrão, né? Sendo que agora o encapsulamento vai ser para um outro endereço aos cuidados, né? Porque quando esse NoMovel se registrar em outra rede, ele vai receber um outro endereço aos cuidados, específico para aquela nova rede. O agente externo daquela nova rede é que vai fazer esse controle de endereço aos cuidados e ele vai avisar que esse agente nativo sobre essa mudança, certo? Mas aí tem essa desvantagem então desse roteamento indireto, né? Qual seria a solução? Fazer um roteamento direto, onde nesse roteamento direto, o que ocorre? Ocorre que o correspondente, na rede do correspondente, agora há um agente correspondente. Esse agente correspondente, que inclusive pode ser o próprio correspondente, ele pode assumir essa tarefa, né? Então, o NoMovel ele pode também assumir a tarefa de agente, né, externo. Esse próprio correspondente ele pode assumir a tarefa de agente. Esse próprio correspondente pode assumir a tarefa de agente correspondente. Ele vai primeiro consultar o agente nativo para saber aonde está o NoMovel, qual é o endereço aos cuidados do NoMovel. Então esse correspondente ele tem como conhecer o endereço permanente desse NoMovel.
Mas ele sabe que aquele nó é móvel e que provavelmente ele não está ali tem uma grande chance dele não estar na sua rede permanente. Então, em vez dele já enviar o datagrama usando o endereço permanente, ele primeiro consulta o agente nativo, perguntando, olha, preciso estabelecer uma conexão com o nó móvel que tem esse endereço permanente, 128.109.40.86, aonde ele está. Aí esse agente nativo responde dizendo, olha, esse nó móvel que você está tentando estabelecer conexão, ele está numa outra rede, onde nessa rede ele tem um endereço, aí passa o endereço aos cuidados, 79.129.13.2. Feito isso, o agente agora inicia a conexão usando esse endereço. E aí os pacotes vão ser encaminhados diretamente ao nó móvel, certo? Então, resolveu aqui a questão do roteamento indireto, certo? O roteamento está sendo direto lá para o nó móvel, porém ele traz uma maior complexidade. Primeira questão aqui, como vocês devem ter percebido, né, é que primeiro ele precisa consultar o agente nativo para ter o endereço aos cuidados para depois encaminhar correto. E aí eu preciso agora ter então o agente correspondente, né? Roteamento indireto, a gente não tem um agente correspondente, certo? Aqui eu preciso ter um agente correspondente para poder fazer essa tarefa de consultar e depois encaminhar. Esse agente correspondente, ele vai fazer o tunelamento, né? Então ele vai encaminhar, assim, esse no móvel ele tem esse endereço permanente. Então o datagrama que chega para ele tem que estar encaminhado com esse endereço permanente, né? Então esse agente correspondente, ele vai, por mais que ele tenha agora a rota local correto, se ele colocar esse endereço permanente, os roteadores vão caminhar para a rede nativa. Então ele tem que colocar o endereço aos cuidados. Só que o endereço aos cuidados não é o endereço que o nó móvel trabalha. O nó móvel trabalha com o endereço permanente, né? Então o datagrama que ele tem que receber com o endereço permanente. Senão ele ia aumentar ainda mais a complexidade, né, dele trabalhar com dois endereços, né? Então o agente correspondente faz o tunelamento, né, ele encapsula os datagramas para serem encaminhados para o agente externo usando o endereço aos cuidados, e o agente externo, por último, desencapsula esse datagrama para enviar para o nó móvel já com o endereço permanente, semelhante como nós vimos agora há pouco, certo? E então, é necessário um protocolo para o agente correspondente consultar o agente nativo para obter esse endereço aos cuidados no nó móvel, né? Então passa a ter um novo protocolo, passa a ter mais um nível de complexidade. E além disso, há um problema que ainda não foi resolvido. Então, funciona, ok, nesse cenário aqui nós colocamos, funciona, e o custo ali, a complexidade envolvida de consultar agente nativo pode ser pequena, considerada ao ganho que vai ter por não precisar fazer um roteamento muito longo, descongestionar os roteadores e assim por diante. Porém, imagina que esse nó móvel, ele continua se movendo e ele sai dessa rede e entra em uma outra rede. Esse agente correspondente, quando ele quer estabelecer a conexão, ele consulta apenas uma vez o agente nativo para pegar esse endereço aos cuidados. Então esse agente correspondente vai ficar enviando para cá. Quando esse nó móvel mudar de rede e receber outro endereço aos cuidados, ele não vai mais conseguir alcançar nó móvel, certo? Os datagramas sendo encaminhados não vão mais chegar ao destino. Então eu preciso ter alguma forma de resolver isso. Uma forma poderia ser implementar um protocolo que avisa o agente correspondente quando houve uma mudança. Então o nó móvel entrou em outra rede, ele se registra naquele agente externo. O agente externo avisa então ao agente nativo e o agente correspondente que aquele nó móvel agora está naquela rede dele. Aqui isso aumenta a complexidade, né? Assim,
temos que ter sempre em mente que aqui a gente está falando de quando tem uma conexão ativa, certo? Então esse agente correspondente, ele está com uma conexão ativa, transmitindo, fazendo transmissão para cá para o agente móvel. Quando essa transmissão finaliza, por mais que seja o mesmo correspondente que vai enviar para o nó móvel, quando ele for enviar novamente, ele vai primeiro consultar o agente nativo e depois caminhar para o nó móvel. Eu posso ter vários agentes correspondentes se comunicando com esse nó móvel ao mesmo tempo. Então, essa estratégia do agente externo avisar todos os correspondentes a mudança do nó móvel, ela não é tão eficiente assim, né? Vai aumentar ainda mais a complexidade de saber quem são os agentes correspondentes que estão se comunicando com o nó móvel, né? Tá? Então, uma outra forma, que é a forma como é utilizada no GSM, eu estou com uma conexão aqui ativa, né? O agente correspondente já consultou lá o agente nativo, está transmitindo para cá, então tem essa conexão ativa. E aí esse nó móvel muda de rede. Enquanto essa conexão está ativa, esse agente correspondente vai continuar enviando para cá. Então esse agente externo que vai enxergar esse datagrama chegando, mas que sabe que o nó móvel não está mais com ele, o nó móvel entrou em outra rede, ele é que vai pegar e vai encaminhar para o agente correto. Aí esse agente externo ele passa a ser o que a gente chama de agente âncora, certo? A gente passa até agora um agente externo chamado de âncora. O que esse agente externo âncora faz? Ele faz exatamente o que o agente nativo fazia no roteamento indireto. Ele passa a ser um roteamento indireto aqui, né? Então, está transmitindo para o nó móvel mudou de rede, passou a ter um novo agente externo. Quando ele se registra nesse novo agente externo, esse agente externo avisa o antigo, olha, agora o nó móvel está aqui, o endereço aos cuidados dele agora é esse aqui. Quando chegam datagramas que estavam com o endereço aos cuidados de quando o nó móvel estava aqui, ele pega esse datagrama, encapsula e envia para cá. Aí aqui esse datagrama é desencapsulado e enviado para cá, certo? Então, primeiro essa informação nó móvel se associa, né? Então assim, o datagrama, a conexão estava ocorrendo normalmente para cá, essa é a etapa 1. Etapa 2, o nó móvel mudou de rede. Ele mudou de rede e se associou a esse agente externo. Aí esse agente externo avisa esse agente antigo, olha, ele está associado aqui agora comigo. Aí esse passa a ser um externo âncora. Só que ele avisa esse agente externo e avisa também o agente nativo, né? Então, esse agente âncora aqui, ele não fica eternamente, né? Ele é temporário. Então, ele avisa o agente nativo. Enquanto a conexão estiver ocorrendo, vai ficar trabalhando nesse formato. Se esse nó móvel mudar de novo, aí o novo agente externo avisa, e ele passa, o agente âncora continua o mesmo, mas o novo agente externo avisa agora para esse agente âncora, e avisa também o agente nativo que está com ele e faz o tunelamento lá para o local correto. Quando essa conexão acabar e uma nova for estabelecida, mesmo sendo o mesmo correspondente, né, primeira etapa é o quê? É consultar o agente nativo. Tá certo? Ele estava estabelecendo uma conexão, estava transmitindo para cá. E aí ele pegou aquele endereço aos cuidados, né? Consultou o agente nativo, pegou o endereço ao cuidado. Finalizou a conexão. Vai estabelecer uma nova conexão com o mesmo nó móvel. Ele não aproveita aquela informação que ele já tinha do endereço aos cuidados. Até porque esse endereço aos cuidados ele é temporário, né? Então esse nó móvel está se movendo, né? Então ele primeiro consulta o agente nativo. O agente nativo já vai ter o endereço aos cuidados na rede atual, certo? E aí então o roteamento vai ser direto para esse novo agente externo. Esse roteamento aqui usando o agente âncora, né, que é o roteamento indireto, ele ocorre somente enquanto uma mesma conexão está ativa. Então está fazendo ali uma videochamada. Aquela videochamada não deve cair. Para ela não cair, então mantém esse agente externo aqui como âncora. Finalizou aquela videochamada e vai fazer uma nova.
consulta o agente nativo informa onde o nó móvel está agora e roteia direto lá para o nó móvel, certo? Então esse é o roteamento direto. Então esses conceitos todos vistos até agora são os conceitos de um modo geral para endereçamento e roteamento em redes móveis, tá? Nossa primeira parte do vídeo encerra aqui. A próxima vou iniciar agora, né? Vai ser um vídeo separado. Vai estar agora falando especificamente do IP móvel, né? E aí como o IP móvel funciona, e aí muito que a gente falou aqui, vocês vão ver lá funcionando. E depois a gente vai falar como a rede celular, como é a mobilidade na rede celular. Então muito do que a gente está falando aqui vai estar lá. Então, não sei se vocês lembram quando nós falamos de arquitetura de redes 3G, nós falamos lá do MSC, né? Aquele elemento que fica ali logo depois da estação base, gerenciando aonde estão os nós móveis, né? Então, para esse MSC vai ser o nosso agente externo, aliás, nosso agente nativo. O agente externo é agente nativo, né? O MSC da rede nativa vai ser o agente nativo. O MSC lá na rede visitada vai ser o agente externo, né? Então, a próxima parte do nosso vídeo é vendo como esses conceitos são colocados em práticas em dois casos, né? Em redes celulares e quando a gente usa o IP móvel, certo? Então, bons estudos, já começa outro vídeo daqui a pouquinho.